Sabe, é super comum a gente olhar para nossa existência apenas pelas lentes bem restritas da biologia, né? Corações batendo, pulmões respirando, células se multiplicando, o pacote completo. Mas e se a verdadeira natureza da existência morar em um nível muito mais fundamental? Bom, a tese central que vamos explorar nessa análise propõe uma ponte incrível entre a nossa experiência de existir e a própria mecânica quântica. O foco aqui é literalmente desconstruir como enxergamos a realidade, investigar a vida e o fim dela através de dados e probabilidades. É uma viagem que vai muito além de tecidos orgânicos e vai direto na essência do que significa observar o universo. Vamos lá? Isso já nos joga direto para uma pergunta que é, no mínimo, profunda. Será que a morte física é meramente a cessação do efeito do observador quântico? Para a gente absorver isso, temos que esquecer um pouco os livros de biologia por alguns minutos e entrar de cabeça num clima puramente existencial e quântico. O material analisado sugere que o fim da vida biológica pode não ser o fim da informação em si, mas uma mudança drástica na maneira como essa informação interage com o universo. Aquilo que costumamos chamar de fim seria, na verdade, só uma transição de comportamento, no nível mais invisível e microscópico possível. Certo, vamos entender como isso funciona na prática. Para essa ideia fazer sentido, precisamos redefinir o que o texto base chama de estado vivo. Aqui, a vida não tem a ver com batimentos cardíacos, mas sim com o conceito de consciência ativa. E o que seria isso? É a sintonização contínua e o colapso de dados binários locais em uma realidade fixa e linear. A grande sacada é entender que viver, nesse modelo, é estar o tempo todo forçando as probabilidades infinitas do universo a assumirem uma forma única, palpável e coerente. A consciência atua como uma verdadeira âncora, pegando todo aquele caos de possibilidades e transformando no nosso dia a dia sólido. Essa jornada da informação e da consciência pode ser mapeada em 3 fases super claras. A fase 1, que é o estado vivo, o centro da linha, marcando o limiar do óbito, e a fase 3, o estado terminal. Essa divisão organiza perfeitamente o raciocínio. É um mapa visual excelente para a gente acompanhar exatamente o que acontece com o comportamento dos dados passo a passo. Começando pela primeira fase, a vida como observação. E olha, é muito importante notar que, nessa etapa, a vida é uma ação ininterrupta, não é de jeito nenhum um estado passivo. Estar consciente é, de acordo com essa teoria, o que realmente segura a barra da realidade ao nosso redor. É uma interferência constante no universo. E os mecanismos desse estado vivo, que ficam à esquerda desse nosso mapa visual, mostram bem isso. É uma fase com elementos extremamente rígidos e organizados. Temos uma representação retilínea, composta por pontos fixos e bem definidos. São dados binários totalmente estáticos, e isso é o resultado direto do colapso da função de onda que a nossa consciência provoca. Na física quântica, isso é o bom e velho comportamento de partícula. Ao observar, a consciência simplesmente obriga a energia a se comportar de um jeito estático e previsível. É ordem pura imposta sobre a informação. O conceito perfeito que o material usa para amarrar tudo isso é rigidez linear. Se não houvesse essa sintonização constante da consciência, não existiria ordem alguma. Rigidez linear significa que as coisas possuem uma forma estável. O passado, o presente e o futuro seguem uma linha que faz sentido, sem virar uma bagunça de incertezas. É a observação contínua que trava a realidade no lugar, tirando as coisas do estado de superposição e fixando tudo na forma tangível que a gente experimenta todos os dias. Mas claro, toda a linha de estabilidade tem um ponto de quebra. E aí a gente esbarra na linha de transição. É o momento exato em que essa estrutura toda arrumadinha, retilínea e constante encontra o seu limite final. É uma fronteira absolutamente formidável. E não se trata de uma zona difusa ou acinzentada. O texto descreve isso com uma precisão incrível. É o limiar exato do óbito e da perda de coerência do sistema. É fascinante porque perder a vida aqui significa perder a coerência dos dados de forma drástica. Toda aquela estrutura sólida fica simplesmente insustentável. O colapso da função de onda cessa. Definitivamente. Então, sob essa ótica rigorosamente quântica, precisamos redefinir o que é a morte. O óbito passa a ser descrito estritamente como o momento em que o efeito do observador ativo deixa de atuar sobre a matéria. Zero foco na parada cardíaca, e sim num desligamento total da consciência que, até então, ancorava os dados binários. Quando a observação cessa, o que temos é uma desestabilização completa, uma perda sistêmica quase que brutal e imediata. A âncora é recolhida e a realidade para de ser forçada a existir daquela forma fixa. Quando cruzamos essa linha de transição,
chegamos ao estado terminal, e a alteração de padrão na informação é dramática. Aquela rigidez de antes dá lugar a uma fluidez total. A linha reta some e um novo padrão emerge do nada. A estrutura que sustentava a realidade linear já não está operando de forma alguma. A mecânica dessa nova fase revela como um universo não observado funciona. Os dados binários param de ficar estáticos e começam a flutuar numa oscilação contínua. É uma reversão imediata. A matéria e a informação voltam de cabeça para a superposição quântica. Lembra do comportamento de partícula da vida? Ele desaparece, e o que entra em cena é um padrão de interferência de ondas. Livre daquele peso colossal de ser observada, a realidade simplesmente se dissolve em movimento e puro potencial. O texto descreve isso de um jeito que é tão científico quanto poético, pura probabilidade. É um retorno ao estado original das coisas. Sem a consciência para colapsar a função de onda, sobra apenas um campo infinito de possibilidades. Nada de definições absolutas, apenas a probabilidade superfluida de existir em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. A informação não desaparece, ela apenas retorna para a imensidão do estado não observado. Para a gente absorver o tamanho dessa transformação, é muito útil colocar os dois estados lado a lado. O contraste chega a gritar aos olhos. De um lado, na vida, os dados binários são totalmente estáticos, firmemente ancorados. Do outro, no estado terminal, os binários são flutuantes. De um lado, a informação está presa e bem definida, do outro, está solta, oscilante e indomável. Fica muito claro que a diferença entre existir no cotidiano e passar pelo óbito é, literalmente, o modo de operação da própria base da informação. E os princípios da física acompanham esse paralelo perfeitamente. É o comportamento de partícula da vida contra o comportamento de onda da morte. Sólido, previsível e localizado de um lado, espalhado, oscilante e probabilístico do outro. A jornada da consciência, de acordo com essa estrutura maravilhosa, nada mais é que a jornada da partícula sendo completamente liberada de volta para sua forma de onda. A grande lição que a gente tem que tirar desta análise é que a mortalidade vai muito, mas muito além de uma falência puramente biológica. O coração parar, a respiração cessar, são só os sintomas superficiais de uma mudança gigantesca que acontece lá na fundação quântica da experiência. O evento real, o grande acontecimento, é o desligamento desse projetor da consciência, permitindo finalmente que a tela da realidade retorne ao seu estado natural de ondas indefinidas. O que nos traz para essa citação final maravilhosa do documento: a vida humana funciona como um ato contínuo de observação quântica. É uma perspectiva que vira a nossa compreensão do mundo material de cabeça para baixo, não é mesmo? Se a simples existência humana é a força que molda a realidade através da observação e o fim é apenas o retorno a um oceano de puras probabilidades, qual é, de fato, o limite real daquilo que chamamos de realidade? Fica aí essa reflexão extremamente poderosa sobre a natureza e a continuidade de toda a nossa existência.